O chamado para uma vida guiada pelo Espírito Santo. Existe um vazio silencioso que muitos carregam mesmo rodeados por pessoas, compromissos e a correria do dia a dia. É como se, no meio do barulho externo, o coração clamasse por algo que não se explica facilmente, uma inquietação profunda que parece pedir por mais. Essa sensação, embora sutil, é na verdade o convite silencioso do Espírito Santo, uma voz interior que chama para uma experiência além do comum. Quando se aprende a reconhecer esses sinais, a vida ganha uma nova dimensão, onde a presença divina deixa de ser algo distante para se tornar uma realidade palpável e transformadora. Imagine poder abrir o seu coração de uma maneira que permita enxergar esses sinais divinos que muitas vezes passam despercebidos. Não são barulhentos ou espetaculares, mas delicados e poderosos ao mesmo tempo, como uma brisa que toca a alma e desperta o que estava adormecido. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria conosco sempre, uma presença constante que não depende das circunstâncias externas, mas da abertura que damos em nosso interior. Essa promessa não é apenas uma esperança, mas uma garantia para quem decide buscar essa conexão de verdade. No cotidiano corrido, fica fácil ignorar esses sinais ou interpretá-los de maneira equivocada, como meras coincidências ou sentimentos passageiros. Por isso, é necessário cultivar um olhar atento e um coração disponível, disposto a ouvir e sentir algo além do visível. Esse despertar exige prática, disciplina e, sobretudo, uma disposição sincera para transformar o ordinário em sagrado. Ao aceitar esse convite, começa uma jornada de descobertas profundas, onde a fé se fortalece e a vida encontra novos propósitos e significados. Para quem está nesse caminho, o convite é claro: abrir mão da superficialidade e da pressa para mergulhar na quietude da alma e perceber o que o Espírito quer revelar. É um chamado para viver em comunhão, não apenas em momentos esporádicos de emoção, mas em uma relação diária e íntima que molda cada passo. A transformação começa quando reconhecemos que não estamos sozinhos, que há uma força invisível, amorosa e constante caminhando conosco, guiando-nos mesmo nas tempestades. Essa mudança não exige feitos grandiosos ou sinais espetaculares. Começa com pequenos gestos de fé, como reservar minutos do dia para orar, meditar em uma passagem bíblica ou simplesmente silenciar o coração para ouvir. A caminhada com o Espírito é feita passo a passo, com humildade e paciência, permitindo que a presença divina se revele na simplicidade do cotidiano. É como aprender a ouvir uma melodia suave que poucos percebem, mas que traz paz e direção profundas. Você que está lendo estas palavras é convidado a assumir um compromisso consigo mesmo e com Deus. Escreva nos comentários "Paz em Cristo" como um gesto simbólico de entrega e busca por essa vida guiada pelo Espírito. Esse simples ato torna-se uma declaração que ultrapassa o mundo físico e toca o espiritual, firmando uma intenção poderosa. Ao participar, você não está apenas interagindo, mas se unindo a uma comunidade que busca crescer na fé e na sensibilidade ao divino. Por fim, essa introdução é só o começo de um mergulho profundo que pode transformar sua maneira de viver a espiritualidade. Reconhecer esse chamado é abrir a porta para o que vem a seguir, a compreensão da presença invisível que toca a alma e muda tudo ao nosso redor. Prepare-se para descobrir como essa presença atua de forma silenciosa, porém decisiva, no dia a dia daqueles que decidem escutar. A presença invisível que toca a alma. É impressionante como algo tão poderoso pode ser invisível aos olhos humanos, não é mesmo? O Espírito Santo é essa presença que ultrapassa o mundo material, operando no invisível, onde o coração e a alma são tocados de forma profunda e transformadora. Ele não se manifesta com luzes ou sons espetaculares, mas através da paz que acalma, da esperança que renasce
e do amor que se doa sem esperar nada em troca. Essa presença é sutil, mas constante, e quem vive pela fé passa a percebê-la não pelo que vê, mas pelo que sente no mais íntimo do ser. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, Jesus explica que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que habita convosco. Essa habitação não é temporária ou limitada, mas um convite para que Deus viva dentro de cada um, moldando pensamentos, atitudes e decisões. O mundo natural, focado nos sentidos físicos, não consegue perceber essa presença, pois busca evidências tangíveis. Porém, aqueles que abrem seus corações para a fé descobrem um universo interior onde o Espírito age silenciosamente, guiando com amor e sabedoria. Esse amor incondicional do Espírito Santo é o que nos sustenta mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo ao redor parece desmoronar. Ele nos oferece uma paz que não depende das circunstâncias externas, uma esperança que se mantém firme mesmo diante das incertezas e um conforto que preenche as lacunas que nada neste mundo pode preencher. Apocalipse 3:20 ilustra esse convite divino de forma delicada. Eis que estou à porta e bato. Essa imagem reforça que o Espírito não invade, mas espera com respeito a liberdade do nosso coração. O reconhecimento dessa presença invisível nos convida a abandonar a lógica mundana e aprender a ver com os olhos da fé. Isso significa desapegar-se do desejo por manifestações grandiosas e aprender a valorizar os pequenos sinais. Uma paz inexplicável, um alívio súbito, uma força que surge quando já não se tem mais forças. É como aprender a escutar uma música distante, onde cada nota carrega significado, mesmo que os instrumentos estejam ocultos. Essa percepção é um dom que pode ser cultivado com paciência e sensibilidade. Na prática, como cultivar essa percepção? Um bom começo é reservar momentos do dia para o silêncio, seja pela manhã, ao despertar ou à noite antes de dormir, criando espaço para que o Espírito fale na calma da alma. Outra prática eficaz é meditar em passagens bíblicas que falam sobre a presença do Espírito, como Romanos 8,16, onde diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa leitura com atenção e coração aberto fortalece o vínculo e aguça a sensibilidade para o invisível. Além disso, reconhecer a presença do Espírito Santo é aprender a confiar, mesmo quando não há provas visíveis. É abraçar a certeza de que Ele atua em todos os detalhes, mesmo quando parece que nada acontece. Essa confiança gera uma transformação profunda que muda a forma de lidar com os desafios diários, trazendo serenidade e uma nova perspectiva diante das adversidades. A presença invisível torna-se então o alicerce da vida, sustentando em tempos de crise e alegrando nos momentos de vitória. Ao abrir os olhos para essa realidade, percebe-se que a verdadeira força não está nas aparências, mas no poder silencioso que habita dentro de nós. Essa presença invisível é um convite para uma jornada de fé, onde o sobrenatural toca o ordinário e onde a alma encontra repouso e renovação. É a essência do viver guiado pelo Espírito que logo conheceremos melhor, seguindo os passos que Jesus nos deixou. Jesus e a arte de ouvir o invisível. Observar a vida de Jesus é descobrir um mestre na escuta do invisível, aquele segredo que muitos buscam e poucos dominam. Ele não se guiava apenas por aparências ou pelo que seus olhos podiam captar, mas por uma sintonia profunda com o Espírito Santo. Cada palavra, cada decisão, cada gesto de Jesus vinha dessa escuta atenta e obediente à voz interior que poucos conseguem ouvir. É um convite para que aprendamos a desenvolver essa habilidade essencial para uma vida espiritualmente frutífera e alinhada com a vontade divina. Em João 5,30, Jesus revela com humildade que não age por conta própria.
Eu nada posso fazer de mim mesmo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa declaração mostra que sua força e sabedoria vinham de um ouvido treinado para ouvir não a voz humana, mas a voz do Espírito. É um chamado para que, em meio às decisões cotidianas, antes de agir, busquemos silenciar o ruído do mundo e aguardar a direção do Espírito que habita em nós. O exemplo do silêncio e da oração de Jesus em Marcos 1:35, quando ele se retira para um lugar deserto ao amanhecer, revela o segredo da sua força: reservar momentos para ouvir a voz suave do Espírito. Não é sobre grandes clamores ou demonstrações exteriores, mas sobre o cultivo da escuta interior, aquela que acontece na quietude, onde as respostas verdadeiras brotam. Para quem deseja essa conexão, uma prática eficaz é reservar diariamente alguns minutos para ficar em silêncio, sem pressa, entregando-se ao momento. Desenvolver a escuta do Espírito exige prática e paciência. É aprender a prestar atenção aos impulsos sutis do coração, às impressões que surgem em momentos inesperados, às respostas que saltam da leitura da Bíblia. Por exemplo, ao enfrentar uma decisão difícil, em vez de agir apressadamente, a pessoa pode fazer uma oração breve, perguntando ao Espírito qual o melhor caminho, e então observar se surge paz ou inquietação. Essa paz é o principal critério para reconhecer a voz do Espírito, pois ele sempre traz serenidade, mesmo diante de desafios. A escuta do invisível não é uma habilidade exclusiva de líderes espirituais, mas um dom que pode ser cultivado por todos que desejam uma relação íntima com Deus. Ao abrir espaço para o Espírito, aprendemos a discernir situações, evitar armadilhas e perceber oportunidades que a lógica humana não explicaria. É a sensibilidade espiritual funcionando como um radar interno, protegendo e guiando a vida de forma segura e sábia. No dia a dia, podemos praticar essa escuta sendo mais atentos aos sentimentos de paz ou desconforto que surgem em nosso coração diante de escolhas, palavras e atitudes. Observar como reagimos emocionalmente pode ser uma pista valiosa. Se algo traz inquietação constante, pode ser um sinal para parar e buscar mais clareza. Se sentimos paz profunda, mesmo em meio a incertezas, é provável que estejamos alinhados com a direção do Espírito. Essa prática transforma decisões aparentemente simples em passos firmes, rumo ao propósito divino. Assim, a arte de ouvir o invisível é um convite para desacelerar, cultivar o silêncio e desenvolver uma relação viva com o Espírito Santo. É um aprendizado contínuo que nos convida a viver não guiados apenas pelo que vemos, mas pela voz suave que revela os caminhos da vida. Esse caminho de escuta interior nos leva naturalmente à experiência da paz sobrenatural. A paz sobrenatural, o sinal mais fiel da presença do Espírito. Em meio às tempestades da vida, quando tudo parece desabar, existe um sinal que brilha silenciosamente, uma marca que revela a presença constante do Espírito Santo, a paz sobrenatural. Essa paz não é a calma superficial que o mundo oferece, dependente de boas circunstâncias, mas uma serenidade profunda que guarda o coração e a mente, mesmo quando as dificuldades gritam alto. Jesus deixou essa promessa clara em João 14:27, quando disse: "A minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." Essa paz é um dom que transcende o entendimento humano. O apóstolo Paulo reforça essa verdade em Filipenses 4:6-7, orientando a não nos inquietarmos, mas apresentarmos nossas necessidades a Deus com oração, súplica e ações de graças. Em troca, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa paz é o fruto natural de uma alma que confia, que mesmo diante das incertezas e medos, escolhe entregar-se à soberania de Deus. É uma armadura invisível que fortalece a fé e sustenta os passos.
No dia a dia, essa paz se manifesta como uma quietude que acalma a ansiedade e o medo, mesmo quando os problemas continuam. Por exemplo, uma pessoa pode estar enfrentando uma crise financeira ou um problema de saúde, mas sente uma tranquilidade inexplicável, uma certeza interior de que não está sozinha. Essa experiência não é fruto do acaso, mas da ação do Espírito Santo que conforta, consola e orienta, ensinando a permanecer firmes e confiantes. Cultivar essa paz exige um exercício constante de gratidão e confiança. Mesmo quando as respostas não chegam na velocidade desejada, agradecer pelas pequenas bênçãos abre o coração para receber essa serenidade. Praticar o agradecimento diariamente, seja pelo nascer do sol, pela saúde ou pelas pessoas ao redor, cria um ambiente interno propício para que a paz floresça. A confiança na bondade e fidelidade de Deus é o alicerce sobre o qual essa paz se sustenta. Além disso, compreender que a paz verdadeira não significa a ausência de problemas, mas presença firme de Deus no meio deles, é essencial para uma fé madura. É nessa perspectiva que encontramos forças para seguir adiante, mesmo quando os ventos contrários parecem querer nos derrubar. A paz do Espírito transforma crises em oportunidades para testemunhar a fidelidade divina, iluminando caminhos e restaurando esperanças. Na prática, para quem deseja fortalecer essa paz, é recomendável investir em momentos de oração profunda, leitura meditativa da Bíblia, especialmente passagens que falam da fidelidade de Deus, como Salmo 23 e Isaías 41:10. Também vale criar hábitos que promovam a serenidade, como caminhadas ao ar livre, respirações conscientes e pausas intencionais para silenciar o coração em meio à rotina. Essa paz, que guarda o coração e mente, é o convite para uma vida mais plena e segura, um sinal claro de que o Espírito Santo está presente, conduzindo e sustentando. Ela prepara o terreno para que nossa sensibilidade espiritual se aguce, transformando decisões e atitudes, que serão o foco da próxima etapa da nossa jornada. Sensibilidade espiritual, o dom que transforma decisões. Entender que existe uma dimensão espiritual que vai além do que os olhos humanos conseguem captar é fundamental para quem deseja caminhar guiado pelo Espírito Santo. A sensibilidade espiritual é essa capacidade especial de perceber e discernir o que está oculto, de ouvir as nuances da voz divina e interpretar os sinais sutis que o Espírito espalha em nosso caminho. Em 1 Coríntios 2,14, Paulo explica que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura para ele, destacando a importância de um coração treinado para essa percepção profunda. Desenvolver essa sensibilidade não acontece de uma hora para outra. É um processo diário, alimentado pela oração sincera, pela leitura atenta da Bíblia e pela entrega constante da própria vontade. Essa sintonia fina com o Espírito é o que permitiu a Jesus viver de forma tão plena e obediente à vontade do Pai, percebendo intenções ocultas, oportunidades e armadilhas invisíveis. Assim como ele, somos convidados a aprender essa arte, tornando nossas decisões mais alinhadas com o propósito divino. A humildade é um ingrediente essencial nesse caminho. Aceitar que não sabemos tudo e que dependemos da direção do Espírito requer coragem e entrega. Muitas vezes, nossos planos parecem mais lógicos e seguros, mas a sensibilidade espiritual nos leva a confiar em caminhos que a razão humana não alcança. Essa postura nos protege de escolhas que podem trazer consequências amargas e nos conduz para decisões sábias que transformam nossa história. No cotidiano, essa sensibilidade pode ser exercitada ao prestar atenção à paz ou inquietação que sentimos diante de determinadas situações, palavras ou pessoas. Por exemplo,
Se surge uma hesitação que não conseguimos explicar, talvez seja o Espírito nos alertando para repensar um caminho. Ou quando uma palavra de encorajamento inesperada toca profundamente nosso coração, pode ser um sinal de que estamos no rumo certo. Aprender a distinguir esses momentos é como afinar um instrumento para que ele produza a melodia perfeita. Essa capacidade não é exclusiva de líderes religiosos ou pessoas com grande experiência espiritual. Ela está disponível para todos que desejam uma relação genuína com Deus, e o Espírito Santo quer nos ajudar a desenvolvê-la. A sensibilidade espiritual é uma bússola segura que nos guia em tempos de dúvida, ajuda a identificar falsas direções e fortalece a fé para seguir mesmo quando o caminho parece incerto. Para cultivar essa sensibilidade, é recomendável criar hábitos que aprofundem a conexão com Deus. Reservar tempo diário para a oração, fazer leituras reflexivas da Bíblia com foco em discernimento, buscar conselhos espirituais de pessoas maduras na fé e praticar o silêncio interior para ouvir a voz do Espírito. Essas práticas lapidam o coração e ampliam a visão espiritual, preparando-nos para decisões que refletem a vontade do Pai. Assim, a sensibilidade espiritual se torna uma força transformadora, moldando não apenas grandes decisões, mas também as pequenas atitudes do dia a dia, tornando-nos instrumentos afinados nas mãos de Deus. Essa sintonia com o Espírito é o que nos permite viver não segundo a lógica humana, mas segundo a sabedoria que vem do alto, abrindo caminho para a constância e fidelidade. O segredo da constância na vida com o Espírito Santo. Permanecer constante na comunhão com o Espírito Santo é um desafio que muitos enfrentam, especialmente depois do entusiasmo inicial que costuma acompanhar o começo da caminhada espiritual. João 15:5 nos lembra que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa permanência não é um evento esporádico, mas uma atitude diária, silenciosa e firme, que sustenta a fé mesmo quando as emoções não estão à flor da pele. A constância se revela nas pequenas fidelidades do dia a dia, nos momentos em que a rotina tenta apagar a chama espiritual. É acordar e escolher orar mesmo sem sentir vontade. É ler a Bíblia mesmo quando as palavras parecem cansativas. É participar da comunidade mesmo quando o coração está pesado. Esse esforço repetido e contínuo é o solo fértil, onde o Espírito Santo planta e faz crescer frutos duradouros, frutos que resistem às tempestades da vida. Muitos se frustram porque esperam uma experiência espiritual intensa a todo momento e acabam desistindo quando o fogo parece diminuir. Contudo, a vida com Deus é mais como uma caminhada tranquila do que uma corrida acelerada. Há dias claros, de luz intensa, e outros nublados, de silêncio e provação. A maturidade espiritual se constrói nessa constância, no permanecer firme, mesmo sem ver resultados imediatos ou sensações marcantes. Jesus mesmo viveu essa constância. Antes de realizar milagres ou pregar sermões, ele buscava o Pai em oração, cultivando uma intimidade diária. Não dependia apenas dos grandes momentos para manter sua fé, mas da presença constante e silenciosa que o fortalecia. Essa mesma vida está disponível para todos que desejam se entregar a essa rotina de amor e entrega, construindo uma fé que não se abala diante das dificuldades. A disciplina espiritual é a aliada da constância. Organizar a agenda para reservar momentos de oração, estabelecer metas de leitura bíblica, praticar o silêncio e a meditação e manter comunhão com outros irmãos são práticas que sustentam essa caminhada. É como uma árvore que enfrenta as estações. Quanto mais firme a raiz, mais forte o tronco e mais resistente o galho. A constância traz maturidade e transformação. Uma vida marcada por essa fidelidade diária é capaz de produzir frutos que tocam vidas,
criar ambientes de paz e servir de exemplo para quem busca o caminho verdadeiro. A perseverança silenciosa torna o coração mais sensível à voz do Espírito e amplia a capacidade de suportar as provações sem perder a fé. Assim, a jornada com o Espírito Santo segue ganhando profundidade, preparando o terreno para reconhecer sua ação nas pequenas coisas do cotidiano. Esse despertar da sensibilidade nas sutilezas da vida será o próximo passo que iremos explorar. Um convite para enxergar além do óbvio e encontrar Deus nos detalhes simples que muitas vezes passam despercebidos. Reconhecendo o Espírito Santo nas pequenas coisas do dia a dia. A vida cotidiana está repleta de detalhes que muitas vezes passam despercebidos diante da pressa e da rotina. Contudo, reconhecer o Espírito Santo nas pequenas coisas é um convite para aprender a ver além do óbvio, percebendo a ação divina nos gestos simples e nos momentos aparentemente comuns. Essa capacidade é um sinal de maturidade espiritual, pois mostra que o coração está atento e sensível à presença de Deus, mesmo quando não há grandes sinais ou milagres visíveis. Em 1 Reis 19, 11 e 12, encontramos uma cena emblemática que ilustra essa realidade. Elias aguarda uma manifestação grandiosa, um vento forte, um terremoto, um fogo, mas Deus se revela num sussurro suave. Esse sussurro é a linguagem do Espírito que prefere a delicadeza e a intimidade ao espetáculo e à grandiosidade. Aprender a ouvir essa voz suave é desenvolver uma sensibilidade que transforma o ordinário em extraordinário. Praticar a gratidão é uma ferramenta poderosa para abrir os olhos espirituais. Ao agradecer pelas pequenas coisas, o sorriso de um filho, a brisa fresca, a resposta inesperada a uma oração, o coração se afina para perceber o movimento do Espírito ao nosso redor. Essa prática diária torna a vida mais leve e conectada, reduzindo a ansiedade e fortalecendo a fé, mesmo nos momentos difíceis. Outro exercício valioso é cultivar a presença consciente, dedicando momentos para simplesmente estar presente em cada atividade, seja lavando louça, caminhando ou aguardando em uma fila. Reconhecer que Deus está em cada ato comum torna o cotidiano sagrado e repleto de oportunidades para experimentar o amor e a direção do Espírito Santo. Além disso, pequenos gestos inspirados pelo Espírito, como ajudar alguém sem esperar reconhecimento, perdoar uma ofensa ou oferecer uma palavra amiga no momento certo, são sinais concretos da sua ação. Perceber essas inspirações e obedecê-las é caminhar na sintonia divina, permitindo que o Espírito Santo molde nossa vida com ternura e sabedoria. Para desenvolver essa percepção, é importante desacelerar e silenciar a alma, criando espaços onde o barulho do mundo não sufoque a voz do Espírito. Momentos de oração tranquila, leitura meditativa da Bíblia e meditação ajudam a afinar os sentidos espirituais, tornando mais fácil captar essas pequenas manifestações divinas. Ao abrir os olhos e o coração para esses sinais discretos, percebemos que não estamos sozinhos. Cada detalhe, cada instante pode ser um convite para uma experiência espiritual mais profunda, onde o Espírito Santo guia, conforta e transforma de dentro para fora. Esse despertar prepara o terreno para compreender os momentos em que a voz do Espírito se manifesta através do silêncio. Quando a voz do Espírito é silêncio muitas vezes, na busca pela voz do Espírito Santo, esperamos por sinais claros, palavras audíveis ou manifestações evidentes, mas ele também se comunica através do silêncio. Um silêncio que não é ausência, mas uma presença profunda e cheia de significado. Esse silêncio pode parecer vazio ou até desalentador, especialmente quando oramos fervorosamente e não percebemos respostas imediatas. No entanto, esse é um convite para amadurecer na fé, para confiar sem depender de emoções passageiras e para se firmar no caráter de Deus, que age mesmo quando não entendemos.
No jardim do Getsêmani, Jesus experimentou esse silêncio de forma intensa. Em Lucas 22:42, ele orou pedindo que, se possível, o cálice fosse afastado, e o céu permaneceu em silêncio. Essa ausência de resposta audível não significou abandono, mas fortalecimento. Foi nesse espaço de silêncio que Jesus escolheu se entregar totalmente à vontade do Pai, encontrando forças para cumprir seu propósito. Essa experiência nos ensina que o silêncio pode ser um momento de profunda comunhão e preparação. Ao longo da história bíblica, grandes homens e mulheres de Deus passaram por longos períodos de silêncio. Abraão esperou décadas pela promessa do filho. José sofreu anos na prisão sem explicações. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir o chamado da sarça ardente. Essas histórias mostram que o silêncio divino não é rejeição, mas um tempo de moldagem, onde o Espírito Santo trabalha nas profundezas da alma, fortalecendo, preparando e lapidando para o que está por vir. Interpretar esse silêncio sem desespero exige fé e paciência. É saber que, mesmo sem respostas imediatas, Deus está presente e ativo, agindo em camadas invisíveis que não percebemos. Esse silêncio nos convida a perseverar na oração, a buscar a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele pode fazer. É um convite para um amor maduro e confiante, que permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer nossas expectativas. É importante também diferenciar o silêncio verdadeiro do espírito de sentimentos negativos que possam surgir, como culpa, medo ou opressão, que não vem dele. O silêncio do espírito é um espaço seguro, onde a alma pode repousar e crescer, mesmo sem entender tudo. É um silêncio que traz paz interior, uma certeza serena de que Deus está conosco, mesmo que não o vejamos. Quando aceitamos esse silêncio como parte do caminho espiritual, nossa percepção se aprofunda. Passamos a reconhecer a presença de Deus não apenas nas palavras, mas no simples fato de existir, no respirar, no estar. Essa consciência transforma a relação com Deus, tornando-a mais rica e verdadeira, baseada na certeza da sua presença constante. Assim, o silêncio do Espírito abre espaço para uma fé que não depende de sinais externos, mas que se ancora em uma confiança sólida e duradoura. Esse convite para a maturidade espiritual prepara o terreno para vivermos guiados pelo Espírito em uma nova consciência. Viver, guiado pelo Espírito, o chamado para uma nova consciência. Ser guiado pelo Espírito Santo não é apenas experimentar momentos isolados de espiritualidade, mas assumir um estilo de vida, uma nova consciência que transforma a forma de viver, pensar e reagir. Romanos 8,14 afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, mostrando que essa conexão não é passageira, mas uma identidade que molda cada atitude. Essa consciência amplia a visão, permitindo enxergar além do imediato e reconhecer a direção divina em todos os aspectos da vida. Essa nova perspectiva muda tudo. Não se trata mais de agir segundo impulsos humanos ou reações emocionais, mas de consultar o Espírito em pequenas decisões cotidianas, como uma conversa constante com um amigo íntimo. Por exemplo, antes de responder a uma crítica ou tomar uma decisão importante, perguntar interiormente: Espírito Santo, qual é a melhor forma de agir? Transforma o dia a dia e fortalece a fé, prevenindo erros e arrependimentos. Jesus é o maior exemplo dessa vida guiada. Ele não se deixava levar pela pressa, nem pela pressão das multidões. Buscava o silêncio, a oração e a obediência à vontade do Pai em cada passo. Essa postura o manteve firme, seguro e cheio de autoridade espiritual. Seguir seus passos é cultivar uma sintonia constante com o Espírito, aprendendo a esperar e agir no tempo certo, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. No mundo agitado de hoje,
Essa consciência exige disciplina para se afastar do barulho e da correria que embotam a alma. Separar momentos para silenciar, escutar e realinhar o coração é fundamental para não perder a conexão com o espírito. Desapegar-se da necessidade de controle absoluto e confiar na direção divina são atitudes que nos conduzem a uma vida segura, cheia de propósito e paz. Viver guiado pelo Espírito significa caminhar em confiança, mesmo sem compreender plenamente os caminhos. É crer que o Espírito conhece o fim desde o começo e que cada passo, por mais obscuro que pareça, faz parte do plano maior de Deus. Essa entrega abre portas para uma vida abundante, onde as surpresas são orientadas por uma mão invisível que cuida e conduz. Praticar essa vida consciente pode começar com uma simples oração diária. Espírito Santo, guia-me hoje. Não quero dar um passo sem a tua luz. A repetição desse desejo fortalece a sintonia e desperta a sensibilidade para perceber as direções sutis que o Espírito oferece. Pequenos gestos de entrega, feitos com fé e perseverança, constroem essa nova consciência que transforma realidades. Assim, essa nova consciência nos prepara para identificar e remover os obstáculos invisíveis que bloqueiam a ação do Espírito, tema que será o próximo passo dessa jornada. É um convite para aprofundar a relação com Deus, eliminando tudo que impede o fluir pleno do Espírito em nossa vida. Obstáculos invisíveis que impedem de sentir o Espírito Santo. Muitas vezes, o que dificulta sentir a presença do Espírito Santo não são grandes pecados evidentes, mas sim barreiras sutis que vão se acumulando no coração sem que percebamos. Esses obstáculos invisíveis, como o orgulho espiritual, a distração constante e a amargura silenciosa, podem embotar a sensibilidade para o divino. Efésios 4:30 nos adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, mostrando que o nosso estado interior influencia diretamente a ação de Deus em nossas vidas. O orgulho espiritual é um desses muros invisíveis que mais afastam a graça. Acreditar que já sabemos o suficiente ou que estamos espiritualmente prontos fecha as portas para o crescimento e para a dependência do Espírito. Jesus ensinou que bem-aventurados os pobres de espírito, Mateus 5:3, pois são eles que abrem espaço para a manifestação de Deus. A humildade é o solo fértil onde a sensibilidade espiritual floresce. A distração é outra barreira poderosa. Vivemos num mundo cheio de ruídos, informações e estímulos constantes que roubam nossa atenção e nos impedem de silenciar para ouvir a voz suave do Espírito. Sem espaço para o silêncio interior, o Espírito Santo encontra dificuldade para se comunicar conosco. E assim, muitas vezes, passamos ao largo da sua ação transformadora. Além disso, a amargura e as mágoas não resolvidas agem como uma sombra que tolhe a alma. Quando guardamos ressentimentos e não buscamos o perdão verdadeiro, criamos uma raiz de amargura que contamina e impede o fluir da presença divina, conforme alerta Hebreus 12:15. A limpeza interior é fundamental para restaurar a comunhão e permitir que o Espírito trabalhe livremente. Outro obstáculo importante é a falta de entrega real, a resistência em abrir mão do controle e submeter-se plenamente à vontade de Deus. O Espírito Santo é um guia suave que não força sua direção, mas requer um coração disponível e rendido. A familiaridade religiosa também pode ser um bloqueio quando a fé se torna rotina mecânica, sem fome, sem busca verdadeira, transformando a comunhão em formalidade vazia. Remover esses obstáculos exige honestidade e coragem para olhar para dentro, reconhecer as limitações e se abrir para a restauração. Ezequiel 36:26 traz uma promessa poderosa. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne.
Deus deseja renovar nossa sensibilidade para que possamos sentir e agir conforme a sua presença. Portanto, o convite é para que cada pessoa examine seu interior, peça ao Espírito Santo para revelar os bloqueios invisíveis e confie que ele fará a obra de cura e libertação. Essa limpeza espiritual não acontece pela força humana, mas pela graça amorosa de Deus, que quer habitar em nossos corações com liberdade plena. Essa abertura prepara o caminho para uma experiência diária e crescente da presença do Espírito. A experiência diária de sentir o Espírito Santo. Sentir o Espírito Santo não deve ser um evento raro ou restrito a momentos especiais, mas a experiência natural de quem escolhe viver em comunhão com Deus todos os dias. Jesus prometeu em João 14, 16 e 17 que enviaria um Consolador que permaneceria conosco para sempre, uma presença constante que nos guia, fortalece e consola em todas as situações. Essa promessa revela que o Espírito Santo não é visitante ocasional, mas companheiro fiel em cada passo da jornada. Integrar essa presença no cotidiano exige uma mudança de postura. Em vez de buscar encontros extraordinários, é preciso aprender a reconhecer o agir do Espírito nas pequenas coisas, nas decisões rotineiras, nas conversas simples e nos momentos de descanso. Por exemplo, ao lidar com um desafio no trabalho ou em casa, lembrar de pedir a direção do Espírito Santo pode transformar a forma de agir, trazendo paz e clareza. Cultivar um diálogo constante com o Espírito é fundamental para essa experiência. Não precisa ser uma oração longa ou formal, mas uma conversa espontânea, sincera, como se falasse com um amigo presente. Frases curtas, agradecimentos, pedidos de sabedoria e pedidos de paciência durante o dia ajudam a manter a sintonia espiritual viva e acessível. Além disso, aprender a discernir os pequenos toques do Espírito, aquelas inspirações e impressões sutis que aparecem na mente e no coração, é parte desse processo. Muitas vezes, o Espírito Santo nos guia por meio de impulsos para perdoar, para ajudar alguém ou para agir com mais amor e paciência. A fidelidade em obedecer a esses pequenos toques prepara o caminho para receber revelações maiores. Criar espaços de silêncio e escuta interior é essencial num mundo repleto de distrações. Separar minutos para meditar, orar e simplesmente estar na presença de Deus permite que a voz do Espírito se torne audível e que a paz celestial preencha o coração. Esse hábito não só fortalece a fé, mas também protege contra a ansiedade e a pressa que afastam a sensibilidade espiritual. Manter o coração limpo, arrependido e disponível é outro pilar para essa experiência diária. Pecados não confessados, mágoas guardadas e resistências internas criam barreiras para sentir a presença do Espírito. Um coração sensível é aquele que constantemente se examina, se arrepende e busca viver em alinhamento com a vontade de Deus, não por medo, mas por amor genuíno. Assim, a experiência de sentir o Espírito Santo a cada dia é um convite para uma vida plena, transformada e cheia de significado. É a realização do desejo divino de habitar conosco, guiar nossos passos e nos fortalecer na caminhada. Essa vivência diária prepara o terreno para o chamado final de comprometer-se a caminhar sempre guiado pelo Espírito. Ao longo dessa jornada, ficou claro que viver guiado pelo Espírito Santo não é um privilégio restrito a poucos, mas um chamado para todos que desejam uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Essa presença invisível, silenciosa e transformadora quer ser companhia constante, luz nos caminhos escuros e fonte inesgotável de paz e sabedoria. Reconhecer esse convite é o primeiro passo para uma vida cheia de significado e propósito. Agora, o convite é para firmar esse compromisso de maneira concreta, publicamente, compartilhando sua decisão com a comunidade. Deixe nos comentários a frase: "Eu quero caminhar com o Espírito Santo todos os dias",
Um gesto simples que ecoa no mundo espiritual, declarando sua entrega e disposição para essa caminhada. Participar desse compromisso fortalece não só a sua fé, mas também a de todos que buscam crescer juntos. Além disso, inscrever-se no canal e ativar as notificações é um ato simbólico de fidelidade, mostrando que você deseja continuar aprendendo, crescendo e aprofundando sua relação com o Espírito. Isso ajuda a espalhar essa mensagem transformadora, alcançando pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessa palavra de esperança e encorajamento. Compartilhar esse conteúdo é ser instrumento de bênção para muitas vidas. Nesse momento, reserve alguns minutos para um silêncio sagrado, fechando os olhos e permitindo que a presença do Espírito Santo envolva seu coração. Agradeça pela vida, pela fé e pela oportunidade de conhecer mais sobre o Deus que te ama profundamente. Deixe que essa paz invada sua alma, transformando qualquer dúvida ou medo em confiança plena no caminho que Ele traça para você. Este é o momento de decidir não apenas conhecer Deus de ouvir falar, mas de caminhar lado a lado com Ele, dia após dia. Uma história nova está começando, onde o protagonista não é o medo nem a dúvida, mas a voz doce e constante do Espírito Santo guiando cada passo seu. Essa é a vida que todos são convidados a experimentar. Então reflita, você está disposto a abrir seu coração e deixar que o Espírito Santo transforme sua vida? Que atitudes você pode tomar hoje para fortalecer essa conexão? Que passos pequenos, mas firmes, podem te aproximar mais dessa realidade? Essas perguntas são o início da transformação que você deseja. Por fim, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos e compartilhar esta mensagem com amigos e familiares. Sua participação é essencial para que essa obra continue crescendo e alcançando corações sedentos por Deus. Junte-se a nós nessa caminhada de fé e sensibilidade espiritual.